Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui no EmpreendaCast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0 e Automação. Você também faz Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast Gabriel Sarmento. Olá, galera. Júnia Braga. Oi aí, tudo bom? E Caroline Caracas. Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Caroline, posso chamar você de Carol? Pode ser? Por favor, senão parece a minha mãe brava. Esse negócio de Caroline não é comigo, não. Na verdade, pra mim é Caracas, né? Como a gente trabalha junto, eu coloco Caracas em todos os documentos, em tudo que a gente faz junto. Pode ser também. Tá bom. E, Júnia, você me permite te chamar de Ju, pode ser? Claro, por favor. Então, beleza. Olha só, gente. Você é empreendedor, você é empreendedora, você é sonhador, sonhadora. Essas duas aqui são duas empreendedoras à frente da... A gente não pode dizer uma hashtag, né? À frente da AUE, apoiando uma empreendedora. Guarda esse nome. Um movimento que visa dar visibilidade a empreendedoras mulheres, fomentando um network por meio de uma rede colaborativa. Tudo a ver com o EmpreendaCast, tudo a ver com o que a gente prega de comunidade e, principalmente, que colocar o empreendedorismo para todos é a nossa missão. Para todos, né? Então, para começar esse papo, a gente sempre começa com um bloco assim, qual que é a música favorita que vai lá para a playlist do EmpreendaCast? Eu vou começar com você, Ju. O que a gente vai colocar de compositor, de música, o que você quiser? Olha, gente, bom, sou musicista, fiz piano, fiz violino, então conversar de música comigo é um mundo à parte, seria um episódio à parte. Então, eu vou dizer apenas que recomendo super Billie Holiday e Ella Fitzgerald, pra mim, são grandes intérpretes e compositoras que estão sempre na minha playlist e recomendo aí seguir os álbuns dessas duas grandes cantoras. Se você tiver playlist no Spotify, tô querendo o link, viu? Não é por nada não. Ainda não montei uma, eu só procuro ali o nome da cantora, da compositora e ponho pra tocar, mas é uma boa ideia. Uma boa ideia. E você, Caracas, diz aí, o que a gente vai ouvir? Bom, eu tava com duas na cabeça aqui. Uma delas aí é bem clichê, mas eu adoro, me emociona. Mas então vou ficar com a outra aqui, que é o Queen, que eu amo de paixão escutar a playlist inteira do Queen. E eu escolhi I Want to Break Free, que eu acho que tem a cara do empreendedor, um espírito livre nesse mundo. Tudo a ver mesmo, completamente. Bom, gente, vamos lá. Carol, antes de empreender, você passou um bom tempo da carreira como executiva de marketing. Enquanto você, Júnia, já atuava como consultora antes da JB Press House. Como essas experiências anteriores de vocês influenciaram em suas trajetórias empreendedoras? Eu queria começar com a Júnia, pode ser? Bom, gente, na realidade, eu nunca tive uma carteira assinada na vida, né? Assim que eu me formei na graduação, que foi em jornalismo, né? Comunicação social com ênfase em jornalismo, a minha primeira oportunidade já foi como consultora. Por acaso, uma multinacional coreana estava chegando aqui no Brasil, precisava startar a sua comunicação institucional para a América Latina via Brasil, e por um acaso o country manager, né, o responsável por essa empresa,
aqui no país e para a América Latina precisava contratar uma consultora, tínhamos um amigo em comum, esse amigo em comum nos apresentou e apesar de eu ser muito novinha, né, ter ali meus 20 e pouquinhos anos de idade, ele confiou na minha expertise, confiou nas minhas competências e aí eu comecei então a prestar serviço como consultora em comunicação organizacional para essa marca. E essa marca acabou chamando outras marcas também coreanas, outras empresas, e aí de marca em marca para as quais eu prestava serviço, o portfólio começou a ficar grande, os projetos começaram a ficar simultâneos, e aí foi quando eu decidi fundar a agência. Legal, e você, Carol? Bom, foi um pouco diferente comigo. Eu fiquei quase 20 anos no mercado corporativo, em grandes empresas. Meu pai é aquele empreendedor nato que também nunca teve uma carteira assinada. Então, assim, desde os 15 anos eu já rodava com ele, assim, pela empresa, atendendo clientes. Então, posso dizer que eu era ali meio empreendedora também, ali desde os 15. Mas eu, justamente por ter esse exemplo só de um empreendedor em casa, de uma empresa pequena, ele era dono de uma agência de publicidade, eu acho que eu sonhei o contrário. Eu queria uma coisa grande, eu queria uma metrópole, eu queria estar junto de pessoas e profissionais sofisticados, eu queria estudar, né? Porque eu acho que quando a gente tem um pai, assim, muito empreendedor, o natural é que ele põe uma expectativa muito grande no filho, e eu era a filha mais velha, de já ir logo trabalhar com ele. E aí eu tinha a sensação de que com isso eu não ia conhecer pessoas, mundo, sofisticar meus conhecimentos. Então eu corri atrás, fui fazer vestibular e acabei deixando para uma segunda metade da vida e para fundar minha empresa. Mas sempre quis ser empreendedora e aprendi assim, gente, tudo que eu sei. Sou muito grata à minha carreira no corporativo. Realmente a gente aprende gestão, administração, processo, lida com pessoas de altíssimo gabarito, e isso foi fundamental quando eu resolvi abrir a minha própria empresa já aos 36. A gente aprende também burocracia, né, Caracas? Uma das coisas que a gente aprende trabalhando em grandes empresas é como a gente tem lá o departamento de prevenção ao trabalho com toda a burocracia que a gente tem que dar saltos, pular e tentar dar os cortes, né? A gente que já tem a mente empreendedora de resolver, a única coisa que o mercado deixa pra gente é um pouco da burocracia, mas sem ela também não teria tantas consultorias resolvendo problemas, né? Eu acho que os dois lados têm os ônus e os bônus e são muito ricos, né? E mesmo estando no corporativo, você pode ser um intraempreendedor, que hoje é uma palavra que está muito na moda, mas eu já me senti assim, desde sempre. É isso aí, intraempreendedorismo na veia. Muito bem, vai lá, Gabs. Carol, Ju, coincidentemente, vocês duas trabalham com comunicação, como vocês mesmos já anteciparam aqui pra gente. E daí, hoje em dia, vocês duas também empreendem, a Carol com a Marketing Mind e a Júnia com a JB Press House. Daí eu queria saber quais são as principais dores que vocês veem hoje no mercado de comunicação como um todo e que os negócios de vocês visam atender, resolver e coisas nessa linha. Como é que vocês veem o mercado de comunicação atualmente? E, Carol, se quiser começar por essa, vai ser ótimo. Então vamos lá, vou começar. Eu vejo que as pessoas que eu atendo, que são basicamente empreendedoras, né, mulheres e autônomas, profissionais liberais, algumas já com funcionários, com uma empresa de um porte um pouquinho maior, mas a grande maioria, aquele famoso eu presa, que tem que atender os clientes e também tem que fazer esse trabalho de presença digital, de atrair clientes, de se posicionar, de gerar credibilidade, de gerar conteúdo. Então a gente vive um mundo hoje em que essa competência de comunicadora da empreendedora passou a ser absolutamente essencial para ela construir uma marca no mercado, para ela fazer crescer o negócio dela, né? Antigamente, não necessariamente um empreendedor tinha que ser um bom comunicador. E hoje a gente vê que os empreendedores que estão se destacando e, consequentemente, crescendo os seus negócios, eles estão desenvolvendo fortemente essa habilidade, porque com as mídias sociais todos nós viramos pequenos veículos de comunicação. Então, acho que é por aí. Verdade. Você, Ju? Bom, gente, como eu contei aí da minha herança, né, prestando serviço para organizações, a JB Press House, ela nasceu, então, para atender essa demanda de mercado, né, que são organizações que precisam contratar agências, o famoso PR, né,
famosas agências de relações públicas, de comunicação institucional. Então, o meu público é um público diferente da Carol, então são as organizações, tanto do terceiro setor quanto do segundo setor. E, basicamente, o que a gente trabalha e o que eu vejo hoje como necessidade, né, dessa persona, digamos assim, dessas organizações, é a questão reputacional, né? Como vocês viram, a gente está recentemente vivendo uma crise muito grande, né, de uma marca aí de consumo que poderia ter sido prevista ou poderia ter sido melhor gerida com alguns protocolos, né, de gestão de crise e de blindagem reputacional que, segundo, né, os especialistas e alguns colegas, deveriam ter sido aplicados, porque essa crise ela está sendo muito maior porque ela foi reincidente, né? E aí é com isso que eu trabalho, então a importância da reputação para as organizações e como fazer com que essa reputação ela seja protegida a partir de processos, de protocolos e que elas não venham a sofrer crises, né? E caso venham a sofrer crises, que apostem em estratégias assertivas para estancar aí o sangramento reputacional delas. Cara, fica a dica aí, né? Inclusive com o momento que a gente tá vivendo, a gente não precisa dar detalhes aqui, acho que todo mundo vai sacar o que a gente tá falando, mas fica a dica aí, né? Pra procurar a JB, com certeza a Júnia pode blindar aí a sua empresa, te ajudar nisso e toda a comunicação institucional. E daí só um comentário pra fechar esse ponto, pessoal. O que eu acho interessante no que vocês duas colocaram é que, de fato, essa nova era da comunicação propicia uma autonomia maior, certo? Para as empresas, mas ao mesmo tempo demanda ainda mais a atuação profissional. De fato, de empresas como a de vocês duas que tem esse olhar mais estratégico, mais direcionado, mais objetivo, para acabar não caindo nas ciladas que a gente vê no dia a dia, né? A Carol, ela tem uma grande virtude, que é justamente associar a comunicação para o empreendedor à credibilidade. Então, ela tem uma forma, né, de passar o seu conteúdo e de falar sobre comunicação com muito embasamento e colocando justamente a importância de você trabalhar com credibilidade, que é justamente para evitar a crise, né, para evitar riscos. Então, o que a gente, não querendo falar mal, ou não querendo colocar outros profissionais da Berlinda, mas é algo raro de se ver, né? Você vê muita gente falando de marketing digital, de comunicação digital de uma forma muito superficial, uma coisa muito de fórmulas e muito pouco de profundidade, de importância de autenticidade, importância de credibilidade para você não incorrer em riscos. Então é bem isso que o Gabi colocou, né? A gente está numa era de comunicação, todos nós precisamos nos comunicar, mas a gente precisa se comunicar com estratégia, com cuidado, para não incorrer em riscos e crises. Boa. Aproveitando, antes da gente virar aqui para falar só de Aue, que você vai adorar, sonhador, sonhadora, tenho certeza, eu queria fazer um jabá aqui para Caracas, que na verdade cuida da sua marca pessoal, né, Cá? Tem lá um podcast rolando. Queria que você falasse aí do seu podcast, do que você está fazendo. Inclusive, a temporada é para você cuidar da sua marca pessoal, né? Exatamente. Olha, obrigada pelo segundo jabá consecutivo aqui. Daqui a pouco eu faço de você. Fica tranquila. Só tem gente competente aqui nessa mesa que, se deixar, a gente vai ficar fazendo jabá um do outro. Eu realmente estou na mesa certa com pessoas aqui que eu adoro e que eu admiro. E o podcast é o Arrase no Digital, e nessa temporada que eu tô trabalhando aqui com a ajuda do competentíssimo Gustavo e sua equipe, a gente tá dando um mergulho nesse assunto de marca pessoal que é muito pertinente para essa era nova de comunicação, que é justamente o empreendedor entender que não adianta ele trabalhar só a marca do produto de uma forma assim muito impessoal. Quando a gente fala de redes sociais, que é o principal canal, a principal vitrine hoje, e existem dados que mostram isso, tanto empiricamente quanto estudos que saem aí. A Júnia até tem um bem legal sobre que as pessoas engajam com pessoas, que quem tem credibilidade realmente são as pessoas, são os porta-vozes. Então não adianta mais, como antigamente, a gente trabalhar só a propaganda e criar toda uma atmosfera em volta do produto, da marca do produto. As pessoas na rede social, elas estão ali para socializar. A venda é uma consequência. E quando a gente fala de relação social, a gente está falando de relacionamento entre pessoas. E a gente está falando de uma coisa que a gente não controla, né? Da nossa mente inconsciente, do nosso cérebro inconsciente, que é escolher profissionais por uma conexão.
tem muitos estudos, neurociência está aí para mostrar isso, né? Que a escolha de pessoas, produtos, empresas, marcas, não é um processo racional. É um segundo momento esse processo racional, mas o nosso cérebro inconsciente compra ou não compra aquela pessoa, né? Conecta ou não conecta com aquela pessoa. E por isso a gente tem que aprender, mais do que vender, né? Quando eu falo de marketing pessoal, de marca pessoal, não estou falando aprender a se vender daquela maneira tradicional. Então, mais do que vender, é aprender a conectar. Porque as pessoas, elas querem trabalhar com pessoas em que elas confiam, esse é o primeiro ponto que a Júnia trouxe, mas também com pessoas que elas gostam. Hoje a gente tem tanta opção e é tão sem fronteiras que eu posso trabalhar com uma nutricionista que não esteja na minha cidade. Eu posso agora com telemedicina fazer uma consulta com um médico que não esteja na minha cidade. Eu posso trabalhar com profissionais como vocês aqui para me auxiliar e não precisa ser uma agência de marketing digital na minha cidade, por exemplo, para me ajudar a fazer o meu podcast. Então, dito isso, a concorrência ela ficou gigantesca. Você concorre com o Brasil todo, com o mundo todo, e as pessoas literalmente têm o poder de escolha na mão. E elas vão escolher nesse processo de conexão emocional primeiro. Eu quero estar junto com essas pessoas. É como se eu quero trabalhar com pessoas com quem eu gostaria de almoçar, com quem eu gostaria de bater papo no final de semana. Percebe? Isso é possível no mundo de hoje. Então a marca pessoal ganhou uma relevância enorme. Muito bem, tem uma temporada inteira lá para você, sonhador, sonhadora. Dá uma conferida, com certeza você vai gostar. Agora, Ju, quero saber o seguinte. Você já contou aí que você encontrou a Carol nessa vida, né? Vocês tiveram uma sinergia entre as carreiras. Mas eu queria saber, a criação da UE, quais foram os motivos? Da onde saiu essa parada? Como é que aquele mosquitinho falou aquele assim, cara... insight, né? Uhum. Isso, da onde que saiu? Foi tomando banho, escovando os dentes? A gente que é empreendedor tem em qualquer lugar da casa, né? Mas da onde saiu essa parada? Me explica, meu. Beleza. Tem até uma curiosidade aí do banho. Por que a gente tem tanta ideia tomando banho? É cientificamente comprovado que quando você tá no banho, o seu cérebro meio que vai desligando o que tá ao seu redor, sabe? Você consegue meio que se concentrar em coisas mais internas, digamos assim. Por isso que a gente tem tanta ideia tomando banho. Mas voltando à sua pergunta... Obrigado pela parte científica. PrendaCast também é ciência, viu? Esse daqui vai virar nugget, com certeza, viu, Gabs? A gente vai fazer um trechinho desse. Vai lá, Ju. E usando mais uma vez o gancho da ciência, só para corroborar aí o que a Carol acabou de falar sobre a questão da confiança, nos últimos anos a gente tem visto alguns estudos apontando que a confiança da opinião pública tem caído com relação às instituições de forma geral. Empresas ainda mantêm um pouco aí da confiança da opinião pública, mas as demais instituições têm caído a confiança e têm aumentado justamente a confiança em quem? Em pessoas, tanto nos líderes quanto em pessoas como eu e você, né, os nossos pares. Então, por isso, a importância de você gerir a sua marca pessoal para gerar negócios, para você ser um digital influencer também, se for o caso. É só corroborando aí com os dados do Trust Barometer, nos últimos anos tem apontado isso. E com relação a como nasceu o AUE, né? Eu estava no início da pandemia e eu sabia que as mulheres, elas estavam em uma situação delicada, porque grande parte das mulheres empreendedoras aqui no Brasil, elas estão nos setores que foram mais afetados pela pandemia, né? Bens de consumo, a questão da alimentação, moda. Tirando aí a parte do consumo essencial, os outros setores, eles foram setores considerados como compra não essencial, e aí fiquei preocupada. Logo em seguida, um outro dado que me veio à mente é o seguinte, também estatisticamente falando, as mulheres empreendedoras, elas têm menos receita e têm menos funcionários. Logo, vem uma crise, você perde um cliente, isso te abala mais do que se você tiver em uma situação de maior receita, né? Quem tem caixa é rei em tempos de crise, né? E aí, ou seja, eu fiquei pensando, gente, as mulheres estão, a maioria, nos setores mais pressionados, digamos assim, né? Turismo, moda, beleza, etc. Elas têm menos receita, têm menos funcionários. Como que elas vão resistir? E foi dito e feito, né? Alguns dados durante a pandemia foram mostrando, de fato, que 30% dos negócios fecharam, várias iniciativas de grandes empresas foram feitas, né? Fundos foram liberados com relação a isso. E aí, eu estava conversando com os meus pais no dia 22 de maio, pelo Messenger, pela internet, e eu falei assim, gente, eu preciso pensar em alguma coisa para ajudar a empreendedora que tá perdida ou que não sabe se digitalizar
ou que precisa de um apoio, de um networking, precisa falar com fundo de investimento, precisa falar com um advogado que entenda de M&A, precisa, ou então do básico. E aí eu pensei, apoiando empreendedora, apoio empreendedora, meu pai falou, apoiando empreendedora. Aí eu tava, ok, vai ser isso, já reservei os nomes nas redes sociais, aí conversando no dia seguinte com outro amigo, ele falou, Aue, apoio empreendedor, Aue, pronto, foi assim. E aí, conversando com a Carol sobre a ideia do projeto, a Carol se encantou com a ideia, falou assim, Júnia, vamos fazer parte disso, eu falei, Carol, por favor, venha me ajudar, e pronto, estamos juntos. Essa é a parte legal dos loucos que se juntam pra resolver uma dor, né? Acho que a palavra empatia é uma coisa assim que... A gente que é empreendedor, né? A palavra empatia acho que nasce com a gente desde o momento que você se reconhece como empreendedor. O seu discurso todo, né, Júnior? A gente percebeu a empatia, né? O que vão acontecer com essas pessoas, o que vai ser daqui pra frente, tudo isso que tá rolando, são os principais impactados. Ou seja, você pegou aquela dor, você vestiu aquele sapato e você representando várias outras mulheres que estão nesse segmento, exercendo uma empatia assim que é de arrepiar. Por que eu toquei nesse assunto, gente? Porque empatia faz uns 3 anos que virou uma palavra buzz, mas na verdade empatia tá aí há muito tempo, é só você praticar, né? Nos seus negócios, nas suas ideias, nas suas coisas, pra você criar coisas extraordinárias. A Kai ia falar alguma coisa, eu só queria deixar esse lance, e parabéns, viu, Júnior? O momento ali que você tava dividindo com seus pais, vamos deixar um alô pra ele que te ajudou aí na composição do nome. Qual que é o nome dele? Israel, o nome do meu pai. Muito bem, seu Israel Braga, certo? É isso mesmo. Obrigado aí por ter colaborado também. Acho que quando os loucos se juntam, a gente sabe que sai coisa boa. Você queria falar alguma coisa, Cá? Sim, eu só queria complementar, no momento que a Júnia falou de estatísticas sobre as mulheres, né, quebraram mais, estão nos setores mais afetados, e a gente não pode esquecer que, além de tudo, as mulheres tendem a ter um custo de vida. A gente sabe que tem muitas mulheres que são hoje chefes de família, que criam filhos sozinhas, então tudo isso, por essa estatística, além delas terem uma menor receita, menos empréstimo, pagam taxas de juros maiores, que são coisas até que a gente levantou, né? Apesar da taxa de inadimplência ser mais baixa no mercado, tudo isso, muitas delas também são chefes de família e precisam sustentar muitas cabeças. O último dado que eu lembro é que o abandono parental é de 14 milhões de homens, né? Então, a responsa fica muito nas costas das mulheres de fato, né? Exatamente, exatamente. E quem é mãe, né, e eu sou de 2 meninas, tem uma empatia total com isso, porque só a gente sabe o que é faltar alguma coisa para um filho, né? Ou a iminência de faltar alguma coisa com o filho. Eu acho que a mulher, ela se reinventa com muita facilidade, ela já é uma empreendedora nata porque ela tem que administrar muitas coisas na casa dela. Só por esse aspecto. A maioria hoje tem que trabalhar, não tem como, e a gente nunca deixou de ter que fazer o outro lado também. Cara, tem um amigo meu, recentemente, né, depois que meu filho nasceu, diversas coisas foram desconstruídas da minha cabeça, e esse menino tem me trazido várias perspectivas novas do mundo, né? E numas conversas dessas entre pais, um amigo meu falou assim, cara, você já parou pra perceber que a mulher é a conexão maior com a vida, tá ligado? Sem isso não tem continuidade. O transporte ali de uma vida pro universo é feito pela mulher, cara. Eu nunca tinha parado pra olhar pra essa ótica, assim, tipo, parar tudo. Se vocês não quiserem mais deixar o universo seguir, não segue. Tudo vem pela essência de vocês. A gente sabe a conexão que os filhos têm quando passa pelo cordão umbilical ali, você que é mãe, né, cara? Não sei se a Ju é, mas todas as essências, tudo que eu sou hoje, a gente traz do que uma mãe representa. Eu quis puxar esse assunto só pelo lance de vocês falando, né, e do tema que a gente tá tocando, o quanto isso é importante pra gente da vida, né, de tudo. Se você tem alguma coisa aí na sua cabeça, alguma bobagem, você precisa reconstruir todas as suas coisas. A partir desse momento, eu deixo essa reflexão pra alguém aí. Só um pensamento meu aqui. Agora, vai lá, Gabs. Só antes de fazer uma pergunta pra Carol e pra Ju, pegando o gancho no que você falou agora, Guga, o que eu acho muito legal é que tem esse lado emocional, mas tem um lado pragmático também, sabe? Nessa pandemia agora, isso ficou mais latente ainda. Os países que melhor conseguiram sair da crise pandêmica foram países liderados por mulheres. Impressionante o quanto as empresas que são lideradas por mulheres, que têm mulheres em cargos executivos, de CEO e tudo mais, têm resultados fantásticos. Então, de fato, tem um lado emocional, mas tem um lado pragmático que eu realmente, na minha visão, tenho que colocar mulher em todas as lideranças, porque vai sair coisa muito melhor do que a gente tem hoje. Aproveita a próxima pergunta já, Gabs. Eu também fiquei irritado quando você falou dos dados estatísticos do parental, né? Deu uma irritada aqui, mas já passou, gente. Daqui a pouco eu me irrito de novo com o que eu vejo nesse país, mas tudo bem.
E aí, sonhador, tudo bom? Tô trazendo aqui um recadinho da nossa patrocinadora, a Bluefields Dev. Acessa lá, bluefieldsdev.com. Eles estão com um site novinho e com muita coisa do novo posicionamento e da forma de trabalhar. Os caras estão aí dominando o assunto transformação digital nas empresas. Então corre lá, www.bluefieldsdev.com e dá uma olhada no que eles estão aprontando. Vocês falaram do Aue, já deu essa visão, como foi a criação dele e tudo mais. E seria muito legal se vocês agora conseguissem aprofundar um pouquinho no que vocês pretendem fazer, já estão fazendo, quais são as ações, os projetos, as iniciativas que vocês visam para o movimento como um todo e também para fomentar esse empreendedorismo feminino que vocês tanto querem. Perfeito. A gente começou o nosso, embora redundante essa expressão, mas o nosso pontapé inicial, ele foi... É redundante, gente, mas não tem como a gente fugir dele, né? Sim, não, tá ótimo. A gente tenta substituir o tal do pontapé inicial, mas é difícil. É com comunicação, como não podia deixar de ser, né? Com 2 comunicadoras, e justamente com o objetivo de sensibilizar pela causa. Da mesma forma como vocês ficaram sensibilizados com os dados que a gente trouxe, né? E que é esse olhar que a gente fala, que é a comunicação de causa, né? Que a gente dá visibilidade para um problema para que a opinião pública se sensibilize com relação a essa situação. Então, a partir desse momento em que a gente cria esse movimento com as redes sociais, a gente quer distribuir gratuitamente, por meio de eventos e mídias digitais, conteúdos qualificados para o desenvolvimento pessoal e profissional das empreendedoras. Então, trazendo convidados, trazendo pessoas que possam agregar por meio de lives, por meio de webinars, por meio de uma série de conteúdos. A gente também quer dar visibilidade às empreendedoras por meio da publicização, gente, isso é uma palavra acadêmica, de suas histórias, né, que é o ato de tornar pública, né, as suas histórias. Então a gente quer contar a história da empreendedora pequena, da empresária que já chegou lá para inspirar as pessoas. A gente quer fomentar o networking entre as empreendedoras e a gente quer sensibilizar as empresas e as instituições de forma geral a assumirem compromissos públicos de apoiar empreendedoras. Tanto é que no nosso lançamento a gente já teve o apoio da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil-Portugal, a unidade de Pernambuco, que já deu o seu apoio institucional para o nosso lançamento, e a gente quer cada vez mais, né, que instituições e empresas possam olhar para essa causa e fazer algo por ela. A gente está aberta a parcerias, a desenhar projetos em conjunto e, graças a Deus, assim, tem chegado muita gente legal, interessante, interessada com relação a esse problema. Ju, eu quero deixar publicamente aqui o compromisso do EmpreendaCast. Está aberto as portas para vocês tocarem aqui um programa semanal, mensal, quinzenal, liderado por mulheres, por vocês, e a gente edita, a gente cuida de tudo e publica aqui no EmpreendaCast. Há muito tempo eu venho apoiando alguns empreendedores, colocando a pauta, tentando exercitar a maior diversidade possível dentro do EmpreendaCast, mas acho que chegou a hora de a gente dar um salto diferente. Então eu deixo aberto aqui as portas do EmpreendaCast. Se vocês quiserem gravar e assinar como apoiando uma empreendedora, podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou fornecendo essa mídia aqui para vocês cantarem para tudo que é lado, o que a gente precisa ajudar e fazer um Aue aí, tá bom? Se vocês depois quiserem ter um próprio ou quiserem fazer um beta aqui, eu quero deixar esse canal completamente aberto para vocês, beleza? Olha, pode bater palma no podcast? Então eu fiquei até meio sem palavras, assim, gente. Até fiquei com vontade de chorar, porque eu sou dessas. Já tá aceito, pode deixar. Júnia, já aceitei daqui, ó. Não pensa não, nem combinei com você. Já tá aceito. Muito bem. A gente coloca na programação, a hora que vocês gravarem com a primeira empreendedora, no formato que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, vai ter um programa apoiando uma empreendedora dentro do EmpreendaCast. A gente pode começar juntos e depois eu tenho certeza que vocês vão ter um podcast próprio ou isso aqui vai ficar maior, mas na verdade eu acho que de mãos dadas a gente vai muito mais longe. Então eu guardei essa surpresa, não contei pra ninguém, nem pra Carol. Ontem eu tava montando, o Gabs montou a pauta, dividiu comigo, eu li de novo o release e tocou a minha mente empreendedora, né? E depois do papo que eu falei da empatia com relação a Júnia, quando ela procurou a causa, eu falei, cara, isso é muito fantástico pra ficar só num podcast. Não dá pra gente deixar só num episódio. Eu tenho certeza muita gente vai gostar. Isso tem que ter continuidade. E acho que o que a gente tem que fazer é dar voz, né? Então
Então fica aí o compromisso público. A hora que vocês quiserem, o EmpreendaCast edita, deixa bonitão com a cara de vocês e bota no feed aí para mais de 35 mil empreendedores e empreendedoras ajudarem e apoiarem, fazerem um auê com todas as empreendedoras desse Brasil. Fechado? Fechadíssimo. Ó, nosso quadro vai bombar, hein? Vamos botar logo aqui uma meta de dobrar essa audiência, que ele tá dando de presente aí um ativo maravilhoso, que eu acho que esse é o início de qualquer projeto. É essa conscientização, mobilização, mais pessoas ouvindo, porque hoje é muito difícil a gente ter a atenção da pessoa. É a primeira coisa que a gente disputa no mundo hoje, é a atenção, né? Muito barulho, muito conteúdo. Então, você já chegar oferecendo pra gente esse espaço para colocar essa voz com esse ativo que já foi construído com o suor do trabalho de vocês aqui, maravilhoso, é realmente recebido com muita gratidão e eu fico também emocionada. Muito bem. Agora, deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Dia 19 de novembro, algumas semanas atrás, foi o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. E a gente cometeu uma gafe, porque a gente não fez nenhuma postagem disso, hein, Gabi? Eu acho que a gente tem aqui que pedir desculpas também publicamente, porque a gente não fez nada com essa data, porque não estava no radar. Olha que gafe. E por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, eu fiquei sabendo esse ano que dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, porque eu estava dentro de uma aula de podcasts, e assim que a galera começou a postar, muitas das pessoas estavam usando a hashtag. Eu falei, cara, que loucura, como é que eu não sabia disso, né? O cara que apresenta o EmpreendaCast não conhece a data internacional do empreendedorismo feminino. Mas eu queria saber de vocês, aproveitando que eu já estou me desculpando com toda a sinceridade, como é que foi o lançamento e a importância dessa data? Queria ouvir de vocês, até para eu não cometer nunca mais isso e conscientizar quem está ouvindo também para guardar como uma das datas mais importantes aqui do EmpreendaCast. Eu tenho falado com a Ju, né, que isso aí é mais uma ousadia, colocar mais um projeto nas nossas vidas, né? Realmente é um projeto do coração e que não tem fins lucrativos, é realmente que está se desenhando ao longo do caminho, então a gente ainda não sabe com toda clareza exatamente que pessoas vão estar ajudando, como vai ser, qual é a frequência do conteúdo, tudo isso, mas o fato é que a gente se atirou e a gente fez o simples, a gente fez o que a gente poderia fazer, que estava ao nosso alcance, que foi fazer uma live para fazer a estreia do perfil do Instagram, do Auê, e apresentar isso para as pessoas que já estão no nosso entorno, levando algum conteúdo prático. Então, eu discuti com a Júnia qual seria a pauta desse primeiro encontro nosso, né, para apresentar que fosse além do institucional, de explicar que é um movimento, uma hashtag e as motivações todas, que a gente levasse alguma coisa já prática. E foi muito bom, porque a gente está às vésperas de Black Friday e a gente resolveu levar conteúdo prático sobre vendas nesse final de ano, porque o que todo mundo está precisando hoje, urgente, é se recuperar economicamente, além da questão da saúde que está, né, endereçada, caminhando, mas o outro lado, a consequência é que essas mulheres estão sofrendo muito e elas precisam vender, elas precisam aproveitar bem um movimento sazonal de vendas fortes como a Black Friday, e foi sobre isso que a gente falou no dia 19, e aí eu tinha dado uma entrevista para a Folha sobre a Black Friday. Tem uma jornalista que sempre me procura para trazer ideia para os pequenos empreendedores, né? Já é o segundo ano que eu faço matéria para ela e foi uma matéria ótima, com várias ideias, e eu aproveitei e dividi isso também lá na live. Ouvimos as pessoas, falamos sobre o projeto, logicamente, e demos uma espécie ali de uma mentoria express através dos comentários. Fomos também muito sinceras com as pessoas de que a gente está desenhando isso e fazendo com os recursos que a gente tem, com o tempo que a gente tem, e que isso também deve ser uma inspiração. E empreender com o que você tem aqui agora, com o simples, olhar para os seus recursos, o que você pode fazer agora, sem esperar o momento perfeito, sem esperar ter toda a equipe do mundo, sem esperar ter todo o dinheiro do mundo, para conseguir reverter a situação que você tem hoje. Porque a gente sabe que é uma situação de adversidade e uma das coisas que a gente pode usar é o nosso conhecimento, é a nossa inteligência e os nossos contatos na vida, né? A nossa próprio círculo de relacionamento, a carteira de clientes atual que a gente já tem, vender mais para o mesmo cliente, e foi sobre tudo isso que a gente falou. Gostaríamos de ter feito um evento maior, de ter levado várias empreendedoras,
mas não deu tempo e a gente resolveu não perder essa data simbólica para fazer esse pontapé inicial, como disse a Júnia. E eu acho que agora ela pode complementar com os próximos movimentos, né? Falar do site, falar de como se inscrever para ser voluntário. Eu vou deixar a palavra com ela que está mais à frente disso. Fechado. Vai lá, Ju. Só uma curiosidade, a ONU estabeleceu esse dia 19/11, como um dia global do empreendedorismo feminino em 2014. Essa data, ela fica dentro da Semana Global de Empreendedorismo Geral, e a gente, sabendo, né, dessa data internacional, que foi, né, estipulada pela ONU em 2014, a gente realmente não queria perder a chance de utilizar essa data como lançamento. Então, como a Carol pontuou, a gente queria ter feito uma semana inteira de eventos online, mas não dava tempo. Então, a gente pegou essa data e fez essa live com foco numa dor bem latente agora, né, de vendas agora pro fim do ano, Black Friday e Natal. E aí, a partir desse momento, a gente vai, então, focar naqueles passos, né, que eu respondi alguns minutos atrás, de trazer mais especialistas para as nossas redes, trazer as histórias das pessoas, trazer o apoio de instituições, fomentar o network. A gente tem uma landing page, www.apoiodeumempreendedora.com, na qual as pessoas podem colocar ali o seu e-mail e falar: quero receber informações sobre este projeto. E a partir do momento em que nós tivermos mais novidades, a gente vai divulgar por meio desse canal, por e-mail, para quem quiser, ou então a gente também vai utilizar as redes sociais. Então, para quem quiser nos seguir, por favor, né, vocês são super bem-vindos, @apoiodeumempreendedora em todas as redes sociais. Eu acabei de entrar no site aqui, né, e deixe seu like e apoie uma empreendedora. Cara, sensacional quem teve essa ideia, muito fofo. Eu acabei de clicar e aí depois ele mostra quantos. Vamos triplicar isso aqui, vamos fazer 1000 vezes mais esses likes que você precisa dar, viu, gente? Aí fica o meu recado, né, das redes que a gente colocou, também todos os dados aqui no post, né, a gente também vai fazer a postagem lá no blog e referenciar para apoiar uma empreendedora. A ideia foi do Arthur Paredes, um outro voluntário, né, como a Carol pontuou, é um movimento formado 100% por pessoas voluntárias, tem fins lucrativos. Então o Arthur Paredes, ele é um publicitário e ele é um entusiasta do neuromarketing, e ele teve a ideia de criar essa landing page com esse número, com esse coraçãozinho e tal, para a pessoa se sentir ali parte de alguma forma. E aí tem embaixo, por enquanto, né, esse formulário. Em breve o site ele vai ter uma outra cara, vai ter mentoria, vai ter um monte de coisa, mas por enquanto a gente quer concentrar aí nesse número, né, para que as pessoas entendam que ela fez parte desse crescimento aí de apoiadores. Animal. Arthur, deu muito certo. Você me pegou pelo coração, eu já tô me sentindo apoiando pelo clique e coloquei meu e-mail em seguida, automaticamente me sentindo parte. Deu muito certo, cara, parabéns. Não é à toa que o Arthur é o cara do neuromarketing, né? É isso aí. Vai lá, cara. Olha, e também a gente já tem aí uma lista de pessoas que colocaram o nome para se voluntariar em alguma coisa. Então as pessoas estão perguntando muito, como que eu posso me voluntariar? Logicamente com o serviço, né, com aquilo que você faz. Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo as artes da rede social, que fez a identidadezinha, que fez a marca, né? Exatamente, a Ju pode falar o nome dela, mas é uma pessoa simplesmente que doa o tempo dela, tem um talento ali, uma habilidade, e como é um projeto que hoje não tem receita, a gente até está pensando em buscar alguns apoios, né? De pelo menos para ter uma pessoa fixa gerando conteúdo, que a gente sabe que só essa coisa de ficar contando com a boa vontade, com o tempo das pessoas pode não funcionar, pode ficar desorganizado. Então a gente está buscando apoio financeiro nesse sentido, só de pagar, por exemplo, uma pessoa fixa que ative as redes sociais, que possa fazer uma boa curadoria de conteúdo, que possa fazer uma coordenação disso tudo, porque eu e a Júnia temos, né, milhões de projetos, mas a gente vai estar ali dedicando o nosso tempo, entrevistando pessoas, gerando conteúdo, mas a gente sabe que no dia a dia não é só isso, né? Vai ficar muito buraco, assim, se a gente não tiver uma pessoa tocando a parte das mídias sociais. Então é isso, assim, jornalistas, pessoas de comunicação, colaboradores, como se fosse uma pessoa que escreve para um blog. A gente pode também ter um quadro de pessoas que são as pessoas que vão escrever e alimentar o Instagram, e eu acho que essa é uma das formas da gente começar, né? Perfeito. Então fica aí o chamado também para você, sonhador, sonhadora, para apoiar, né, e oferecer o seu tempo, né? Vamos praticar a empatia, dar um pedacinho do nosso tempo. Eu sei que o tempo é uma coisa finita, né, mas faz tão bem quando você aproveita
aproveita ele e faz bem pra alguma coisa, pra uma causa. Pega um pedacinho do seu tempo aí, dedica, né, 1, 2 horas, às vezes 3 horas no mês, às vezes 1 hora no mês de uma coisa que você é expert, pode ajudar muito esse projeto. Vai lá, Gabs. Vamos lá, momento estatístico aqui do EmpreendaCast. Vamos trazer alguns dados aqui. Estava dando uma lida numa pesquisa do IBGE, especificamente a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuos. Eu nem sabia que existia essa pesquisa, olha aí. Nesse estudo foi identificado que as mulheres empreendedoras são mais jovens e têm um nível de escolaridade 16% superior ao dos homens. Então, literalmente estão à frente dos homens em vários aspectos. Mas, contudo, porém, entretanto, elas continuam ganhando 22% menos que os empresários. Uma situação que vem se repetindo desde 2015. Então, eu queria trazer esse dado para vocês e perguntar, na visão de vocês que estão à frente do AUE e que também empreendem nas suas carreiras profissionais, de quais são os desafios que a mulher, infelizmente, ainda passa hoje em dia para empreender, sabe? E daí, Carol, vai ser ótimo você começar por essa. Quais são as barreiras, quais são esses obstáculos que vocês ainda têm que vivenciar, pelo menos por enquanto, porque daqui a pouco todo mundo espera que isso já passe, e como é que vocês, como AUE, trabalham para ajudar essas mulheres a superar essas barreiras, esses obstáculos que, infelizmente, ainda acontecem. O que é que vocês acham? Olha, eu acho que são muitas, né? Até pela natureza feminina, como a gente falou, né? Que tem uma prioridade na vida, que é a questão dos filhos, da procriação. Então, para aquelas mulheres que realmente visam a maternidade, chega um momento que o filho é a grande prioridade da vida dela. E muitas delas param até de trabalhar, quanto mais empreender. Porém, a gente tem que ver que o empreendedorismo, ele tem que começar a ser visto como uma solução até para esse problema. Porque no empreendedorismo, essa mulher, apesar de não ter essa estabilidade, segurança, se é que a gente pode chamar de estabilidade e segurança, porque é tudo pseudo-segurança, pseudo-estabilidade. Agora a gente teve uma pandemia, olha o crescimento de desemprego absurdo, né? Ninguém tá livre. Mas no empreendedorismo, ela tem um caminho, e aí vai precisar de muita capacitação, claro, mas para empreender com mais flexibilidade de tempo. E isso, na verdade, era o que eu estava buscando na época, porque eu tinha uma carreira sólida, financeiramente muito boa, trabalhava numa empresa há muito tempo, estava com uma carreira em ascensão, e o que me deu esse estalo e me fez querer recuar e recomeçar foi o estilo de vida mesmo, porque você fica muito preso, você dá a vida, o sangue, a alma por aquela empresa, né? E muitas vezes eu lembro que eu ficava na angústia de ter uma apresentação da minha filha na escola. Ai, meu Deus, será que a diretora vai chamar uma reunião no dia, na hora exata daquela apresentação? E hoje o mundo está muito mudado, as pessoas são mais tolerantes com isso, mas eu vivi uma época, assim, muito selvagem, né, do corporativo, assim, muito competitiva. A mulher tinha isso, eu mesma me sentia pressionada, e chegou uma hora que eu falei, cara, eu não sou tão competitiva assim. Eu não quero tudo isso, eu não quero o próximo cargo. Eu quero um estilo de vida com mais liberdade, né? Eu quero viver esse valor que, pelo menos na minha escala de valor, é muito alto, que é a questão da liberdade, e a gente passa muito tempo sem ter esse conhecimento. Então, assim, o desafio é enorme, eu vejo, principalmente por essa questão da mulher ter que equilibrar muito, ter que segurar vários pratinhos, muitas vezes muito sozinha, e também tem a questão da síndrome da impostora, né, que é um outro assunto, uma coisa já mais emocional, até por uma questão, assim, mais patriarcal e tudo. Ela duvida muito da capacidade dela, se acha uma fraude, tem até livros sobre isso aí, recente, da Rafa Brits, então fica aí já a dica. Eu ainda não comprei, mas vi com muita alegria que ela lançou um livro sobre a síndrome da impostora, e a gente passa por muitas questões na adolescência de autoestima, e todas essas questões que podem ir abalando, às vezes a família mesmo, por ser uma cultura muito patriarcal, a gente não tem esse estímulo dentro de casa, a verdade é essa. Poucas pessoas tiveram o privilégio que eu tive, né, de ter um pai empreendedor com muito exemplo de empreendedorismo dentro de casa. Mesmo eu tendo escolhido uma carreira executiva, eu sempre vi aquilo, então, assim, sempre me abasteci muito dessa
coragem. E o que impede o empreendedorismo é muito medo de fracasso, é muito medo de não dar conta de tudo, é muito medo de não conseguir sustentar a família, todas essas coisas. Compartilhando um pouquinho, assim, da minha experiência com relação a esses dados que o Gabi trouxe, algumas reflexões. A mulher, ela nasce num contexto geralmente patriarcal, até os anos 70, 80, digamos assim, a gente não tinha muito aqueles role models femininos, né? A gente via, por exemplo, pouquíssimas mulheres em cargos de liderança, a gente viu a Thatcher, mas ela tinha uma postura até mais masculina do que feminina na liderança ali como primeira-ministra. Então, a gente tinha poucas referências. Então, no meu crescimento, né, pessoal e profissional, eu não me via como uma empresária, porque na minha cabeça, né, a figura da persona bem-sucedida era um homem caucasiano, hétero, pai de família, 45 mais, né, como se fosse uma figura aí de um Clinton da vida, né? Era essa a figura na minha cabeça de uma pessoa bem-sucedida no mundo corporativo. Quando eu comecei a empreender, eu tive que me desfazer dessas minhas crenças limitantes. Ainda mais para quem não me conhece pessoalmente, a Carol me conhece pessoalmente, eu sou super baixinha, eu sou pequenininha. Quando eu tô num evento que tem um monte de homem, assim, ninguém vai me ver, porque eu vou estar na altura do ombro, assim, para baixo das pessoas. Até para passar assim no meio de um corredor é complicado, sabe? Então, a mulher, ela lida com isso constantemente. Quando o Gabi trouxe o dado que a gente ganha menos, isso é tanto na questão salarial dentro de uma carreira, quanto no empreendedorismo, né? Por que que a gente se valoriza pouco? Ou será que é o de fora que não nos valoriza? E existe um dado, usando como exemplo a questão da carreira, né? Que, por exemplo, se você coloca uma vaga de emprego que tem determinados requirements, né, requisitos, o homem, ele vai, mesmo que ele não tenha todas as características, percentualmente ele vai se aplicar muito mais do que uma mulher. A mulher, ela vai esperar ter todas as características para poder se aplicar para a vaga. E isso acontece no empreendedorismo também. A gente não se sente preparado o suficiente, a gente não se sente perfeito o suficiente. A gente tem uma régua, parece, muito maior, tá ligado com a síndrome de impostora, né, que a Carol colocou. Então, trazendo um pouco da minha experiência, foi bem difícil. Foi bem difícil eu vestir esse chapéu e me sentir empoderada. Então, o que o AUE pretende? Pretende justamente empoderar as mulheres. Falar para as mulheres, olha, vocês têm sim condições, vocês podem sim cobrar por isso. A gente quer trazer pessoas especializadas, por exemplo, em arrecadação de investimentos, né? Então, como fazer uma rodada de investimento, como captar recursos, qual a melhor forma de você negociar dívida, por exemplo. Apesar da gente ter a menor taxa de inadimplência com os bancos, né, em termos de dívida, os nossos juros são maiores para as empreendedoras, tem esse dado, o que é um absurdo. Então tem que aprender a negociar, então tem que aprender a se impor. Então o AUE é justamente trazer esse empoderamento por meio do conhecimento, né, por meio da educação, e fazer com que aos poucos as próprias mulheres possam derrubar dentro de si, racionalmente e emocionalmente, essas barreiras, esses obstáculos. Muito legal, muito legal. Quem ainda não acessou lá o apoiandoumaempreendedora.com, tá perdendo tempo de deixar o seu e-mail e participar disso, cara. Aproveita que a gente tá pegando aqui a tocha foi acesa, né? E ela vai ficar por muito tempo, vai ficar para sempre, na verdade, né? Acho que isso a gente não tem que deixar nunca de apoiar. Então corre lá no site, deixa o seu e-mail, se voluntaria, de fato você vai se sentir melhor e vai fazer um bem danado. Eu preciso deixar um mundo melhor pro meu filho, a Carol também, para as filhas dela. A gente precisa deixar esse mundo e corrigir todos esses erros que foram cometidos no passado. Uma das coisas que você pode fazer é apoiando essa causa e crescendo junto com ela. É um absurdo as coisas que a gente escuta, infelizmente ainda escuta e vai escutar, tem muita coisa acontecendo, mas acho que o primeiro passo pode ser esse. Agora, deixa eu falar o seguinte, Júnior, você falou do seu tamanho, de andar na festa, de um evento, mas é o seguinte, se você pegar no microfone e cantar, eu tô ligado, a festa toda para. É verdade isso? Gente, não vocês... Eu tô me sentindo no Faustão, sabe? Quando as pessoas vão... Arquivo confidencial! Exato. Não fui eu, hein? Não, eu descobri o seguinte, ó, eu achei muito bacana essa bio no Facebook. Jornalista de formação, comunicadora por vocação, empreendedora por missão, cantora por paixão, certo? Exato. Foi de lá que eu tirei, essa daí foi fácil, eu contei a minha fonte, tá? Mas eu queria saber, como é que é essa parada sua com a música? Bom, gente, na verdade, meu avô, ele faleceu, mas ele era compositor
cantor e maestro, né? Instrumentista exímio, tocava 12, 14 instrumentos, se eu não me engano. Ele, inclusive, compôs algumas canções, assim, hinos de cidades, né? E alguns netos, né, e filhos e tal, herdaram algum talento desse nosso querido avô. Eu tenho um primo que ele é cantor profissional barítono, né? Ele participou do coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da USESP. E eu, muito pequena, descobri que eu tinha uma vocação, fiz piano, logo depois eu fiz violino, mas não segui com os instrumentos, eu segui apenas com a voz. É um refúgio, né? É um lugar de refúgio para mim. Eu não quis seguir carreira profissional com a música, porque eu sou das ciências humanas de forma em geral, né? E optei pelo jornalismo, por amar escrever e ler e pesquisar, né? E a carreira acadêmica, tudo isso. Mas a música, ela tem um lugar muito especial no meu coração, ela tem um lugar de refúgio. Eu ainda faço aula de canto, como se fosse uma manutenção. Então eu ainda faço aula de canto com uma cantora maravilhosa também, que faz parte do coro da USESP, a soprano Natália Áurea. Quinzenalmente faço aula com ela, canto de vez em quando em casa, às vezes gravo algumas coisinhas para Facebook ou para YouTube. E essa época de Natal devo fazer alguma coisa, porque eu adoro Natal, sou uma louca do Natal. Basicamente é isso. Eu tava com medo de vocês pedirem uma palhinha aqui, gente. Eu não vou pedir uma palhinha, mas eu acho que no podcast de vocês, a gente pode fazer a trilha sonora e um trechinho de uma música, de uma vinheta feito por Júnia, que a gente descobriu que o chuveiro dela não é só composto por ideias, também tem cantação no banheiro, que eu tô ligado. Eu apoio. Gente, eu escrevi uma música pro Aue, né? E ela tá só no instrumental, né? Tipo, tem letra e tudo, mas ainda não gravei voz, nada. Mas ela foi escrita junto com uma amiga minha, a Maria Lídia, que é uma exímia compositora e pianista. Tá até aí uma faixa demo aí que um dia, quem sabe, a gente não coloca ela no ar. Precisamos de voluntárias, bateristas aí, mais instrumentistas pra fazer acontecer. Muito bem. Agora, aproveitando aqui, dentro das curiosidades, claro que vocês vão voltar pro EmpreendaCast, não só vão voltar, como vão fazer parte do EmpreendaCast, né? Mas eu queria saber, você aí, Carol, você também tá falando de terras portuguesas, né? Tá em Belém ou não? Estou na terra do pastel de Belém, não necessariamente na cidade, ainda bem, né? Senão a gente ia ficar lá todo dia engordando demais. Pode crer. E deixa eu te perguntar, por que você foi pra aí? Que momento você falou, cara, vou pra terra do pastel de Belém? E dos melhores vinhos, um dos melhores vinhos do mundo, né? Olha, eu sou uma sonhadora, como a sua audiência, uma empreendedora sonhadora. E lembra que eu falei que lá atrás, né, eu não larguei uma carreira boa por causa de dinheiro e sim por causa do estilo de vida? Eu visualizei lá na frente mesmo. Olha, no dia que eu conseguir botar esse meu negócio digital, que hoje é baseado em cursos, eu dou cursos online, dou consultoria, mentoria para empreendedores de qualquer lugar do mundo, posso fazer tudo pelo Zoom, quanto mais agora, depois da pandemia, que todo mundo entendeu e até gosta cada vez mais desse modelo, né? Então eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo que fale a minha língua, essa que é a verdade. E hoje eu tô podendo realizar esse sonho, né? Então tem mais ou menos aí quase 2 anos, foi fevereiro de 2019 que a gente se mudou para cá. A gente já gostava muito de Portugal, já tinha vindo passear e tivemos muita identificação com a culinária, com o clima, com a terra, sem falar que eu tenho 2 filhas numa idade que não é fácil, então a língua facilitaria muito pra gente ter essa experiência no exterior, e sem falar que o que eu quero deixar para elas, amigo, e quem é empreendedora sabe, né? Hoje você tem um negócio, amanhã você pode não ter, então o que a gente pode deixar é cultura, é vivência, é experiência, é educação. Eu sou uma educadora digital, né? Eu tava outro dia me perguntando dos meus vários títulos, né? Porque eu sou consultora, sou estrategista digital, sou professora digital, mas assim, o que eu mais me encaixo, o que é mais a minha essência é educação, educadora digital. Eu gosto de lidar com o conhecimento, de compartilhar o conhecimento. Então, o que eu posso deixar para as minhas filhas é isso, educação, e estar, né, num país na porta da Europa realmente enriquece muito a educação delas, e a gente veio ter essa experiência de vida em família e poder continuar trabalhando, ganhando dinheiro com esse espírito livre, né, que eu citei aqui no início. Muito legal. Vou fazer um desafio. A próxima vez que você fizer check-in num hotel, aquele campo do formulário profissão, escrever educadora digital, hein? Vamos começar a colocar o que realmente a gente sente
gente que é naquele momento que a gente faz o check-in. Eu sempre fico ali com a dúvida que eu coloco, você falando, eu falei, caramba, se eu fosse fazer um check-in hoje num hotel, qual profissão eu colocaria? Mas legal você colocar a educadora digital. Olha, é capaz de eu botar professora digital, porque além de tudo, assim, eu tenho um orgulho dessa coisa de professora, né? Eu acho que é um privilégio você estar vivendo numa era em que os professores e os educadores estão sendo mais valorizados, porque hoje o conhecimento vira negócio no mundo digital. Eu conheço diversas pessoas de dezenas de outras áreas que hoje estão querendo ser professores digitais naquilo que eles fazem, né? Estão deixando de querer só prestar o serviço ou vender um produto para transformar o conhecimento num infoproduto, aquilo que eles aprenderam a vida toda, a experiência de vida, a experiência profissional. Então, assim, nunca antes na vida a gente teve aí uma profissão tão valorizada e eu espero que cresça muito. Carol e Ju, só uma pulguinha atrás da orelha de vocês aí, as histórias de curiosidades que vocês acabaram de compartilhar agora, tem um ponto de convergência muito grande entre vocês duas, que é a liberdade, né? Tanto na música, quanto está fora, tem muito uma história de liberdade que vocês duas compartilham, que é muito bacana e é muito inspiradora, de fato. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Falando de liberdade, seria massa de a gente já começar a puxar para o fim, sabendo quais são os próximos passos de vocês. Então, tanto no AUE, quais são as próximas iniciativas do AUE, o que é que vocês estão imaginando aí para o futuro, e também para a carreira de vocês, para JB, para Marketing Minds, para Carol, para Ju, o que é que vocês estão vendo aí para o futuro? Bom, gente, então a gente tá na fase 2, né, do AUE, que é essa fase de dar visibilidade para a causa, fazer com que a causa seja conhecida, atrair apoiadores, né, tanto apoiadores quanto pessoas que querem ser apoiadas. Então, por meio da comunicação, a gente quer atrair esse pool, né, aumentar o nosso número de voluntários. A gente tem uma lista de mais de 70 pessoas que vieram falar comigo, falando que querem apoiar de alguma forma. Então, a gente vai estruturar quem pode ajudar com o quê, mas a gente ainda precisa de mais, porque a gente sabe que esse projeto, ele precisa, né, de muita mão na massa. Então a gente quer que mais pessoas falem que, olha, quero apoiar de alguma forma, seja por meio de um apoio institucional, por meio de um apoio de doar o seu tempo, ou doar algum recurso para que a gente possa contratar braços, enfim. Então a gente está nessa fase de estruturação para crescimento. A partir disso, a gente já consegue trazer os especialistas que eu comentei com vocês, que são pessoas que vão poder compartilhar conhecimento para empoderar as mulheres, e aí estabelecer parcerias institucionais, estabelecer parceria com entidades que já se manifestaram falando que tem interesse, mas tudo isso no seu tempo, né, que a gente está nessa fase 2 ainda, que é de colocar todo mundo, né, numa casinha, digamos assim, você vai ser o apoiador X que vai fazer tal coisa, né, a gente está nesse momento. Tá nos planos financiamento coletivo, Ju, ou não? É uma possibilidade, sim, a gente ter uma vaquinha, né, online, pra gente... Benfeitoria.com, é bem legal também. Exato. Existem, né, algumas plataformas interessantes aí, e tá, sim, no pipeline a gente fazer isso, e a gente só precisa se organizar do ponto de vista até de que conta receberia, né, teria que ter uma coisa transparente, né, ter um CNPJ... org, né, um ponto .org. Exato, é uma possibilidade, sim, numa fase 3, por exemplo. Com relação ao meu futuro, né? Agora, Júlia Braga falando. Eu lancei a JB Press House há 4 anos para atender organizações de médio e grande porte. Graças a Deus, a gente teve muitos cases de sucesso e tem aí mais
organizações chegando. Pretendemos, né, continuar sendo essa agência referência em gestão de comunicação e reputação para organizações. Mais recentemente, a gente lançou a JB Positive, que é para atender o terceiro setor. Dentro da JB Press House, a gente já atendeu grandes marcas como o WWF, World Vision, que é uma cliente nossa também, uma ONG muito importante. Então, a gente já tem uma pesquisa bastante interessante com o terceiro setor, que a gente fez um spin-off numa empresa irmã, que é a JB Positive, que é para atender especificamente demandas de instituições sem fins lucrativos. Inclusive, tem um programa pro bono para instituições pequenas que não têm condição de ter uma agência full-time, mas que por meio de algum job a gente possa ajudar. Então, para o futuro, né, a gente quer aumentar aí a JB Positive, continuar com a Press House e fazer do AUE um movimento que não tenha limites. Ele já não tem limites geográficos, né, porque a Carol tá em Portugal e eu tô no Brasil e a gente já tem esse crossover aí internacional. Então, a gente quer que o AUE seja um movimento global, sem nenhum tipo de barreira. Então, são todas, todos, todes, para utilizar agora, né, o termo correto para quem trabalha com diversidade e inclusão, participarem, se sentirem parte, possam apoiar e possam ser apoiadas, no caso das empreendedoras. Bom, acho que a Júnia já falou bastante sobre o AUE, só queria ressaltar que um próximo passo bem importante se desenhou hoje aqui, né, com esse quadro no EmpreendaCast. Da minha parte, eu espero poder honrar esse espaço, porque a gente está muito nesse momento de ganhar espaço nos veículos de comunicação também. Então, se tiver alguém, jornalista, alguém que tem entrada num bom veículo de comunicação, de muita penetração, seria muito importante também a gente ter esse apoio, a gente ter esse espaço, porque todo o início de projeto, o grande desafio é esse, né? Você chamar a atenção das pessoas, da mídia, dos stakeholders, né? Dos interessados. Então, muito legal. Queria te agradecer de coração, Gustavo, antes de falar daqui dos meus próximos passos. E agora, eu, Caroline Caracas, aqui como educadora digital, né? Tenho a minha empresa, a Market Minds, que é uma empresa originalmente de consultoria e treinamentos, mas hoje muito mais treinamentos online do que consultoria até, porque cada dia que passa eu tenho muito menos agenda para fazer trabalhos individuais e eu quero mesmo ampliar esse alcance dos cursos online, que é uma possibilidade muito bacana no mundo de hoje, que dá muito mais acesso por um preço acessível. E se não fosse isso, eu não conseguiria hoje ter mais de 15 mil alunos online como eu tenho e crescendo. Esse foi um ano muito especial, porque apesar de toda a tristeza, preocupação e uma série de coisas que aconteceu com todas as famílias, né, a nossa saúde mental afetada, tudo, eu, assim, só tenho a agradecer porque eu não parei de trabalhar um minuto. A minha demanda cresceu absurdamente e eu vi pessoas desesperadas me procurando o tempo todo e querendo comprar mais curso e querendo mentorias para fazer uma transformação digital mais acelerada. A pandemia transformou isso e foi um ano, assim, de muita prosperidade e ao mesmo tempo muito cansativo, né, que eu também tive que deixar alguns projetos pessoais de lado que eu já sonhava. Então agora, para 2021, se Deus quiser, vou conseguir lançar meu livro, que já está bem encaminhado. Então é um projeto, assim, do coração, do sonho, que já está aqui e eu fui passando para frente, porque esse ano realmente eu tive que me dedicar a essa demanda das empreendedoras. Esse ano eu lancei um curso que é o meu xodó, que é o Arrase na Marca Pessoal, e quero continuar levando esse curso para muito mais pessoas. Ele é recente, é desse ano. Eu tenho o Arrase no Insta, que é meu curso maior, com mais alunos, né? São milhares de alunos, onde eu ensino a transformar seguidores e clientes com o Instagram. Então, eu quero melhorar todos os meus cursos, eu quero lançar novos cursos, eu quero lançar o livro e eu quero ter um pouquinho mais de tempo em 2021 para minha família. Essa que é a verdade. E fazer alguns retiros, algumas viagens, algumas coisas que eu venho alimentando o sonho, assim, para investir um pouco no meu autoconhecimento, aprofundar mais, que isso ajuda muito a gente também a achar cada vez mais o nosso propósito e a nossa linha de trabalho no mundo. Só um comentário sobre o que a Carol falou agora. Carol, o quanto é importante isso, né? De a gente estar conectado com a gente mesmo, especialmente depois de um ano tão desafiador, para falar o mínimo aí, para usar um eufemismo, como 2021, a gente realmente se conectar e estar perto das coisas que a gente gosta, porque é fundamental mesmo. Não adianta somente essa velocidade insana de carreira e tudo mais, o que é muito
muito legal e muito saudável, mas também sem a gente esquecer desse lado pessoal que é tão importante quanto. Exatamente. Pode não ser muito saudável, dependendo do quanto você exagera, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que buscar esse equilíbrio sempre. Para mim, é um grande desafio. É o que eu busco o tempo todo, porque eu sou workaholic, eu sou multitarefa, eu não consigo estar com um projeto só ao mesmo tempo. Então, o meu maior desafio, com certeza, nesse momento, é esse equilíbrio, até para eu não parar, não pifar e não parar a minha missão. E aí, só fazendo uma pontuação aqui, eu não sei se vocês acompanham tendências e trend watching e tudo, e no início do ano eu fiz um post antes da pandemia sobre tendências, e lá em 2020, no início, já se falava do burnout como tendência, né? Que é o burnout, para quem não sabe, é o termo que a gente dá para estafa, né? Quando a pessoa pifa completamente, ela entra num estado de estresse tal, que vira uma estafa e ela simplesmente não consegue trabalhar. E agora, o aplicativo, o site Trend Watching também listou aí umas 15 tendências aí nesse mundo pós-Covid, e tá lá a questão do burnout muito forte, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão não existe missão. Se você não tiver com o corpo, a cabeça e o espírito no lugar, a sua missão para. É isso aí. Eu tava falando com a minha esposa até essa semana, né? A gente não sabe mais o que limita dentro de casa o momento que você está trabalhando e que você está na sua casa. E isso deixa o cérebro meio bagunçado, né? A gente não estava acostumado com isso. Então, eu vou pra varanda, talvez eu esteja trabalhando, talvez eu esteja na minha casa, né? Eu vou pro quarto, talvez eu esteja trabalhando, talvez eu estou na minha casa. Então, eu acho que o próprio corpo já pifa em saber se é momento família ou se é momento trabalho, né? Isso é muito doido. É verdade, gente. Só complementando essa questão da estafa, né? Eu sou par da Carol nesse sentido, sou workaholic também. Não à toa, né? Tenho 2 empresas, lancei o Aue em 6 meses, vai ter o nosso podcast aqui, né? Vai ter mais coisas acontecendo. Eu tenho um podcast institucional também da minha agência, onde eu falo de reputação com alguns líderes do mercado. Então, assim, realmente, se a gente não tomar cuidado, né? A gente tem crises. Eu já tive crise de ansiedade, já tive que parar no hospital com pressão alta, com crise de enxaqueca. Então, isso realmente, na pandemia, isso se acelerou porque você tirou o ócio, né? A gente ficou dentro de casa, né? Então, também a gente teve que trabalhar mais por causa das demandas do mercado que aumentaram mesmo, para refazer planos, refazer trabalhos, enfim. Realmente temos que ter cuidado com isso. E eu também, como a Carol pontuou, pretendo em 2021 ter mais equilíbrio. Eu até escrevi sobre isso na sexta-feira. Não sei se você viu, Carol, no meu post de sexta-feira, pois justamente preciso reequilibrar as minhas energias aí, porque tá punk, mas tudo bem, vamos lá. Ah, boa, pessoal. E daí vai ser muito legal ouvir de vocês duas referências, né? Que a gente chama aqui no Empreenda de atitudes empreendedoras. Quais são as séries que vocês estão assistindo, os podcasts que vocês estão ouvindo, os livros que vocês estão lendo. Vai ser bem legal pra gente e pro sonhador que tá ouvindo a gente agora, saber um pouco de vocês. Quais são essas referências que são bacanas de serem compartilhadas? Olha só, vou deixar um livro que me ajudou muito quando eu estava fazendo essa mudança de mentalidade, de estilo de vida, né? Que foi A Terceira Medida do Sucesso, da Arianna Huffington, que tem tudo a ver com o equilíbrio, com o que a gente está falando. A Arianna é uma empreendedora hoje que é evangelizadora sobre a necessidade do sono, das horas de sono. Se você pegar qualquer vídeo dela no YouTube, ela é a fundadora do Huffington Post, e foi uma mulher dessas que teve um burnout e que um belo dia foi encontrada sobre a própria poça de sangue, porque caiu e partiu a testa, e ela tem vários livros escritos, e sem falar que ela é uma mulher mega, mega inspiradora, e esse livro foi um dos poucos que eu não consegui me desfazer, porque eu tive que me desfazer de todos os meus livros físicos para vir para Portugal, vim com as malas mesmo da família e não trouxe mudança, nada, e esse eu falei, não, esse eu vou levar comigo, porque ele assim me despertou, me abriu os olhos para essa questão de que existe vida além do empreendedorismo, do trabalho. Então, assim, é um desafio, a gente precisa lidar com isso. Então, fica aí a super dica, muito inspirador. Podcasts, eu acabo ouvindo muita coisa em inglês, né? Muitas referências lá de fora, porque eu tenho essa facilidade, tenho essa habilidade. Então, tem os clássicos aí, né? Gary Vee, que é uma grande referência de conteúdo no mundo, então, e uma grande referência de empreendedorismo. Eu ouço um pouco dele. Que é o
cara que tem mais blusas de moletom no guarda-roupa que eu conheço da minha vida. É. Todo nugget dele, todo vídeo, ele tá de moletom. Eu vejo ele mais assim como Steve Jobs, aquela calça jeans e aquela camiseta básica, sabe? Não tinha reparado muito no moletom. Mas assim, aqui no Brasil tem muita gente legal, né? Fazendo podcast. Eu ouvi muito Murilo Gun quando ele começou os podcasts dele. Agora ele voltou no novo estilo, mas eu gostava muito, assim, o jeito descontraído que ele fazia. Ouvi muito, há muito tempo atrás também o Geração de Valor, quando começou com os podcasts, que foram ali os primeiros. Ouço muito a Paula Abreu, que é a minha mentora, grande amiga do Escolha Sua Vida. Você, no Empreenda Cast. E várias pessoas aí no mercado que eu gosto bastante. Gosto de ouvir as entrevistas incríveis do podcast do Thiago Nigro, lá no Primo Rico. Ele traz pessoas realmente, assim, que é muito legal a gente ter acesso, né, ao que essas pessoas pensam. E acho que de podcast é isso. Eu vejo muito vídeo, né, uma grande referência, uma pessoa que eu adoro, que faz entrevistas incríveis, é a Marie Forleo, que é uma empreendedora americana, é uma grande referência. No Brasil, além da Paula Abreu, que eu já citei, Marta Gabriel, que é uma grande referência pra mim. E até pra não deixar a música que eu falei que era o clichê e que eu não falei no início, também vou falar, porque essa música me emociona muito, do filme A Star is Born, com a Lady Gaga. Então eu não era conectada com a Lady Gaga, né? E hoje, depois desse filme, e ver a versatilidade dela, né, como atriz, como artista, para mim eu comecei a enxergar ela como uma grande empreendedora a partir dali, uma mulher admirável e aquela voz maravilhosa. Então, além do I Want to Break Free, ouçam sempre a Stars Born quando vocês quiserem se inspirar. Adoro, e ontem passou, por acaso, num dos canais de TV aqui, passou o filme. Foi dublado, mas tudo bem, tava legal. A parte da música eles deixam a Gaga cantar. Ai, eu amo. A playlist toda, tá? Não só a música principal, aquela playlist, ela é muito maravilhosa. Ela tem talento em tudo que ela coloca a mão, impressionante. Ô Ju, manda você aí agora. Bom, gente, em termos de empreendedorismo, tem um clássico que, por incrível que pareça, não tem muita gente que conhece, que é o mito do empreendedor, do Michael Gerber. E ele aponta que todo empreendedor, ele precisa equilibrar dentro de si 3 características. O especialista, que é, por exemplo, a designer que quer abrir a loja dela. E ela tem formação ali de moda, né? Ela não tem formação de administração e tudo. Então ela tem que equilibrar dentro de si o especialista, o empreendedor, que é o visionário, a pessoa que vai pensar no que o mercado vai querer daqui a X anos e tem que pensar nisso de uma forma estratégica, e o administrador, que é a pessoa dos processos. Então, se você não equilibrar dentro de si essas 3 personalidades, você precisa buscar sócios, né? Você precisa montar uma equipe que te ajude nesse sentido. E é algo muito interessante porque ele dá coisas do tipo, por que muitos negócios fracassam, o que você pode fazer para vencer, de forma bem prática. E isso serve não somente para empreendedor de início de carreira, mas para o empreendedor que já está lá na frente, mas que não sabe por que determinada área não está indo muito bem, sabe? Então, é bem interessante o mito do empreendedor. Um outro livro de empreendedorismo, um pouquinho mais voltado para a questão da nova economia, que hoje a nova economia ela é baseada em ideias, né? Não necessariamente em hard work, como foi, né, nos anos dourados. É o clássico também, Organizações Exponenciais, né? Esse livro é um divisor de águas para mim. Exato. Então, faz com que a gente pense negócios de uma outra forma, que é o modelo digital, ou mesmo como uma empresa tradicional consegue adotar alguns pensamentos, né, ágeis de organizações exponenciais. Indo para o lado inspiracional, eu recomendo o Não Há Tempo a Perder, do Amir Klink. Que é um baita empreendedor, né? Exato. E ele fala assim: mesmo as ideias mais absurdas podem se tornar factíveis, se você se compromete a destrinchar cada pedaço do caminho. Para o navegador, escritor e empresário Amir Klink, homem que dedica sua vida à prosaica atividade de se deslocar sobre os oceanos, não há tempo a perder. Sorte é algo que a gente constrói, a vida é curta para repetir caminhos. Este é um livro sobre a escassez, o medo e a nossa misteriosa capacidade de começar, realizar e concluir, fazendo o máximo com o mínimo. Super inspiracional. Vou comprar ele agora, tô abrindo o Amazon aqui, que você deu uma provocada forte. Indo para comunicação, não poderia deixar, né, de não falar sobre comunicação. Tem um livro que eu leio e releio sempre, que é o Hitmakers, do Derek Thompson, editor da The Atlantic, Como Nascem as Tendências,
que ele basicamente é comunicação sociologia, né, gente? De estudo social, é como você se conecta com o outro. E aí ele fala assim, nada viraliza, né? Se você acha que um filme, música ou aplicativo apareceu do nada e virou um sucesso, no mundo saturado de informações, você não está prestando atenção. Cada sucesso tem uma história secreta de poder, influência, cultos apaixonados que transformam alguns produtos em fenômenos culturais. Então, nessa investigação, né, ele revela a psicologia por detrás de por que gostamos do que gostamos e as dinâmicas econômicas do mercado cultural que molda as nossas vidas. Tudo a ver com comunicação. E o livro do Arthur Paredes, que, né, é um dos apoiadores aqui do AUE, que é o Profundamente Neuromarketing e Comportamento de Consumo, que eu gosto muito e dá muito insight. É um livro profundo, como diz o nome dele, Profundamente, mas que dá muito insight pra gente poder trafegar aí nessa arena, né, que a gente vive de batalha da atenção do outro, né? Vou comprar, você me ajuda a fazer o Arthur assinar? Só pra eu ter guardado nos meus pessoas que eu já nem conheço e já curto tanto. Pode deixar. Com relação a audiovisual, eu sou cinéfila, desde que eu me entendo por gente, mas não tenho tido muito tempo, então vamos de séries, né? Séries com personagens femininas fortes, então a gente tem Scandal, né? A gente tem... Carol, você falou sobre ela, Madame... T.J. Walker, que é maravilhoso. É imperdível sobre empreendedorismo feminino, é realmente imperdível. Exato, e Scandal também traz muito disso, da empreendedora que tem que lutar num mundo assim, selvagem, predominantemente masculino e de grandes lutas de poder e influência. The Crown, também da história da Elizabeth, como que ela teve que lidar também com essas situações. Então, assim, basicamente, gente, eu gosto de consumir aí, como vocês perceberam, histórias de mulheres fortes, para que eu possa me inspirar também e dar aquele gás aí, ter algumas ideias com relação a como a gente trafega nesse mundo muito louco. E basicamente é isso, eu falei bastante sobre o livro, não quero me estender muito nessas dicas, não. A Rainha Elizabeth, que a gente precisa ver qual o mundo que a gente vai deixar pra ela, né? Como que a gente vai deixar o mundo pra essa mulher, né? Exato, porque ela vai continuar vivendo, né? A gente vai morrer e ela vai continuar vivendo. Eu acho sensacional que a galera faz os memes, né? A gente tem que pensar direitinho como é que a gente vai deixar o mundo pra rainha. Eu acho sensacional, gente, cara. Eu sou muito fã da série, eu esqueci de falar dela, mas assim, acabou de sair a temporada 4, e aí tem gente que no meu Instagram fica falando que tá economizando, eu nem economizo. Quando eu sento pra ver, eu vejo logo tudo, porque eu não consigo. Sensacional. Tem outro que eu queria deixar e eu relembrei por conta de você, Caracas. O documentário da Michelle Obama também no Netflix. Maravilhoso. Ótimo. Imperdível. Livro e documentário, os dois, tá? É isso aí, todo mundo tem a obrigação também de conhecer, né? O livro eu não li ainda, eu não tenho o hábito de ler, né? Eu escuto bastante. Mas depois que eu gravei com a Júnia, que passou 4 livros seguidos aqui, só coisas pesadas, eu acho que eu fiquei envergonhado. E na verdade eu tomei vergonha na cara e vou comprar aqui os livros e as indicações. Então eu vou te deixar mais um aqui que tá na minha mesa. E aí eu falei, bom, já que a Júnia tá falando os mega intelectuais, eu vou falar aqui um maravilhoso. Olha, gente, chama Biology, que é justamente sobre neuromarketing. A ciência do neuromarketing, do Martin Lindstrom. Para você ter uma ideia, o Philip Kotler diz, Lindstrom é absolutamente brilhante. E ele fala de cérebros, mentiras e marketing, sobre um estudo que ele conduziu, né? No início, quando começaram os estudos de cérebro e do neuromarketing. E é uma linguagem muito fácil, então eu tô amando. Sensacional. Bom, meninas, com muita dor no coração, eu digo que estamos encerrando. Acabei de seguir aqui o Apoiando Uma Empreendedora no Instagram. Também acessei lá o site apoiandomaempreendedora.com. Já coloquei meu nome e meu melhor e-mail para ficar recebendo as novidades de vocês. Mas agora eu quero saber de vocês, cada uma. Quais redes a gente encontra? Eu vou postar aqui também no EmpreendaCast. Mas quais redes a galera encontra vocês? Eu tô presente no Instagram também, @_JuniaBraga_. No LinkedIn, Júnia Braga. Basicamente essas são as 2 redes que eu mais acesso e que dá para conversar comigo tranquilamente. Então vamos lá. No meu caso, a minha grande comunidade é no Instagram. Hoje eu tenho mais de 300 mil seguidores lá. Posto conteúdo todos os dias. Compulsivamente adoro, sinto falta. Então, Caroline Caracas Marketing é o meu Instagram, @Caroline Caracas Marketing.
E com esse mesmo nome você vai me encontrar também no YouTube, no LinkedIn. Agora tem o podcast Arrase no Digital aí na segunda temporada. Então essas são as principais redes. Muito bem. Você que ficou com a gente até aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio, se divertido assim como eu me diverti. Apoie essa causa. #AUE. Provoque um AUE. Faça um convite, você sonhador, pega lá o logo do projeto, posta um stories, marca no seu stories, isso aí já vai estar ajudando bastante a propagar esse projeto tão bacana, essa ideia tão legal que essas meninas estão trazendo aqui. E de verdade, tá o convite, espere o quadro aí, né, a Aue aqui no Empreenda Cash, daqui a pouquinho, elas são mega realizadoras, então daqui a pouquinho, muito pouco tempo, já vai estar aqui para você um quadro, a gente vai conversar se vai ser um quadro, se vai ser um episódio, se vai ser semanal, quinzenal, tá aberto para elas decidirem como elas quiserem, mas fiquem ligadinhos que vem muito conteúdo bom e a gente vai levar essa bandeira o mais longe possível, no morro mais alto. Eu deixo um beijo especial para todos vocês. Queria fazer um convite, sonhadores. Eu quero que você vá lá no Spotify, se você está ouvindo aqui a primeira vez, sonhador ou sonhadora, deixar o seu seguir. Se você está lá no iTunes, no seu iPhone bacanudo aí, entra lá no iTunes, deixa suas estrelinhas pro EmpreendaCast, comenta lá, a gente tem lido tudo, o carinho de vocês e toda a repercussão que o EmpreendaCast tem entregado, principalmente nessa quarentena, é uma das coisas mais gratificantes que eu tenho da vida. E, Gabs, novamente, você de volta, depois de um período aí, trabalhando bastante, né, um pouco sumido, mas muito feliz de você estar de volta na mesa do EmpreendaCast, meu amigo. Fiquei super feliz, mestre Guga, valeu mesmo, e mais feliz ainda de ter voltado no gramado, junto com a Ju e com a Carol também, além de você, então foi ótimo, muito massa. Tamo de volta, galera. Obrigado, meninas, um beijo enorme pra vocês, para suas famílias, protejam-se, lavem as mãos, fiquem dentro de casa dentro do possível, e até o próximo episódio. Tchau! Obrigada! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. E aí, sonhador? Você abriu o seu CNPJ ou ainda vai abrir agora, nesse próximo ano. E você vai precisar de uma conta, certo? Para você pagar aquela publicidade no Google, para você fechar aquele software que é por cartão de crédito. Você vai precisar aí ter uma vida, né, bancária. E aí eu queria te fazer um convite para não sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples. Na verdade, já existe a Conta Simples, uma conta 100% digital, feita para pequenas e médias empresas que precisam ganhar tempo e sem aquela chatice de assinatura e um monte de coisa que esses bancos aí estão acostumados a fazer a gente perder tempo. A Conta Simples é muito fácil de usar para você e para sua empresa, tenho certeza que ela foi feita. Não vacila e abre sua conta simples. www.contasimples.com. Valeu, sonhador!